Graças a Deus, amém? Minha voz está assim mesmo, peço desculpa a vocês. Tenho passado, não é só a idade que vai chegando, mas a gente percebe que a saúde também vai se mudando. E é dizer que os meus cabelos continuam o mesmo, minha voz não, mas não tenho mais cabelo e não tenho mais a voz também. Mas peço que vocês suportem. A Bíblia diz que no amor tudo é possível. Suportai-vos uns aos outros no amor. Então, que os irmãos suportem minha voz nesta noite no amor de Cristo, tá bom? Essa voz de pato rouco que aqui está. Estou acompanhada da minha família, deixa eu só apresentar para quem ainda não conhece. Estou vendo muita gente nova aqui na Igreja da Graça. Está ali a minha esposa Anne, a minha filha mais velha, Thaís, o Natan e a Maiara. E quando eu estava aqui na Graça, pode sentar, não tinha o Miguel. O Miguel, daqui a pouco, vão vir chamar a Anne, com certeza, para buscá-lo no berçário. É a nossa bênção, é quem agita a nossa casa. E fico feliz de estar aqui com vocês. Aqui eu estive por 2 anos, feliz. Estou vendo a irmã Marta ali, né, irmã Marta? Obrigado, viu? Tá? Revi os irmãos queridos e eu trago boas recordações de quando eu estou aqui na Graça. Estive aqui com os irmãos por cerca de quase 2 anos. Quando eu saí da Graça, não saí da Igreja da Graça, não saí da Graça de Jesus Cristo. Quando eu saí da Graça, eu fui para a Igreja de Canaã. De Canaã, eu saí e fui para Betel. Da Betel, eu saí e fui para Nova Sião. E um dia eu parando, pensando, eu falei, bom, na Graça, Canaã, Betel, Nova Sião, só falta uma, Nova Jerusalém. Não do pastor Salovi, hein? Não vou falar do pastor Salovi que eu estou querendo ir para lá, mas a Nova Jerusalém do céu, né? Só está faltando para lá. Quem sabe é a minha última igreja de estar pastoreando, ou jubilando na terra, ou jubilando no céu. Mas estou feliz de Deus ter me colocado ali, de eu poder estar servindo a Deus naquela comunidade. E eu quero dizer que parte muito do que eu aprendi aqui na Igreja da Graça, no Papo Cabeça, que tínhamos pela manhã, acompanhando o pastor Marcelo Santos em seu ministério. Eu já disse isso a ele por diversas vezes. Hoje eu compreendo por que Deus me fez andar por alguns lugares com pessoas tão especiais para ele. Porque Deus tinha muito a me ensinar. Deus tinha muito para fazer eu aprender a lidar com pessoas. E hoje, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou, se Deus não tivesse me colocado a Igreja da Graça, a Igreja da Canaã, a Igreja Betel na minha vida, para eu estar aprendendo com o pastor Marcelo Santos, com o pastor Marcelo Longo, com o pastor Guilherme Jimenez e o pastor Marcos Furquinto, que durante todo esse tempo é um pastor que tem andado e nós temos caminhado junto. Então, eu sou muito grato a Deus. Quando os irmãos ouvirem alguma coisa boa em relação à Igreja Batista Nova Sião, os irmãos podem comemorar, os irmãos podem se alegrar, porque os irmãos têm uma participação muito grande em tudo de bom que ali acontece. E quando que acontecer notícias ruins, os irmãos podem colocar toda a culpa em mim, sem problema algum. Não precisa compartilhar dos meus fracassos que ali estão. Em falar sobre fracassos, em falar sobre dificuldades, em falar sobre tempos em que nós estamos vivendo, se nós formos buscar uma marca que hoje necessita de forma tão grande na nossa sociedade, não só no nosso mundo, nós podemos chegar à conclusão que o mundo hoje ele não consegue mais compreender absolutamente mais nada, porque antes falava-se que nós chegaríamos a um desenvolvimento tecnológico tal, e esse desenvolvimento tecnológico seria resultado no aquecimento da economia, e a economia estando bem, tendo dinheiro no bolso, as pessoas tendo emprego, tendo a tecnologia para o desenvolvimento das indústrias, isso colocaria as pessoas numa paz muito grande. A sociedade não só desfrutaria o desenvolvimento tecnológico como intelectual, mas o desenvolvimento do próprio ser humano. O ser humano acompanharia esse desenvolvimento, colocando para fora, colocando para o seu próximo, colocando na sociedade o que ele tem de melhor. O desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico seria também resultado, seria também acompanhado pelo desenvolvimento de melhores pessoas, resultando numa melhor sociedade. Mas quando nós olhamos para a sociedade que nós temos hoje,
eu não consigo enxergar esta sociedade de uma forma tão melhor assim. Eu não consigo enxergar esta sociedade sinalizada e apontada e permeada por valores defendidos pelo reino de Deus de forma tão clara assim. Talvez seja por causa disso e movidos por isso, é que hoje nós vivemos novamente numa geração que, após a Segunda Guerra Mundial, onde muitos se acreditavam que as pessoas encontrariam, que o ser humano se desenvolveria de tal forma que viveríamos aqui na Terra a paz plena, nós chegamos hoje, mais uma vez, nós escutamos falar da palavra esperança. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a teologia da esperança. Esta teologia que dizia que, de certa forma, olha, não vai ser agora, não vai ser nesse imediato, mas de um longo futuro, essas coisas boas vão estar acontecendo nas nossas vidas. E nós temos visto que tempos têm passado, o homem tem mudado, e a esperança ela continua sendo uma grande tábua de salvação para toda a humanidade. E eu gostaria de falar com você justamente sobre isso. A você que tem perdido referenciais, a você que tem perdido os referenciais na sua vida, a você que tem perdido valores na sua vida, a você que muitas vezes que entra numa crise existencial de que não sabe o que você está fazendo aqui, qual o sentido para a sua vida, ou pensou que até tinha achado um sentido para a sua vida, mas em determinado momento você ficou totalmente cego. E você se vê hoje tateando em meio ao escuro. E você se vê hoje não tendo forças para rebater as teses da vida que diz que, olha, não vale a pena caminhar, não vale a pena viver. Você fez planos, você traçou objetivos, e o que você conseguiu até hoje foi absolutamente nada na sua vida. Tudo ruiu, tudo caiu na sua cabeça, e você vai ter que aprender a conviver em meio aos escombros, à calamidade, à solidão da sua vida. Aprenda a viver com o seu fracasso. Se não existisse a palavra chamada esperança, eu diria a você que nós deveríamos, sem dúvida alguma, aprender a viver com os nossos fracassos, com as nossas decepções, com os nossos erros, com as nossas frustrações. Mas existe algo chamado esperança. A esperança que vai se manifestando no meio do meu caminhar. A esperança que vai se manifestando no meu cotidiano. A esperança que vai se manifestando num Deus que é o Emanuel, o Deus conosco. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos de número 13 até o versículo de número 21. Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 13 a 21. Depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer sobre esta passagem, vamos falar sobre a esperança, uma ideia chamada esperança na sua vida. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vocês estão preocupados e estão falando à medida que estão caminhando? E eles pararam, olharam para Jesus entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: porventura, você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não tem conhecimento de tudo que aconteceu ali nesses últimos dias? Jesus, então, lhe perguntou: que coisas são essas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai querido, tua palavra foi exposta. É impossível falarmos desta palavra se não formos iluminados pelo teu Espírito Santo. O homem fala, Senhor Deus, a mente, mas somente o teu Espírito Santo tem a capacidade de falar ao coração, ó Pai. Por isso fala aos nossos corações. Eu me reduzo, Senhor Deus, eu me considero absolutamente incapaz de falar desta palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que o instrumento não se torne mais importante jamais do que a mensagem, mas que seja simplesmente um meio de o Senhor estar abençoando essas pessoas que estão aqui nesta noite. E é por isso que toda a honra e toda a glória eu dedico e coloco diante de Ti, para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Esse texto muito conhecido, e talvez você já leu ele por diversas vezes, talvez você já pregou neste texto, e talvez você até sabe daquilo que eu estou falando. Mas a grande questão não é só você saber do que esse texto está falando. Nós vamos ver que a grande questão da vida humana não é saber as palavras de Jesus, mas é dar sentido e dar vida às palavras de Jesus no nosso caminhar. As pessoas sabem de Jesus. As pessoas conhecem a palavra de Jesus. As pessoas leem as palavras de Jesus. As pessoas sabem do Jesus histórico. Muitos têm acesso até essa palavra no grego, no hebraico, no aramaico. Mas a questão não é você compreender esta palavra, mas o mais importante é esta palavra ganhar vida e ganhar sentido para você. Esta palavra sair do campo das ideias, esta palavra deixar de ser uma proposta de ideia e passar a ser uma proposta de mudança de tipo de vida, que vai permear, que vai nortear, que vai dar direção ao seu caminho e ao seu caminhar. Aqui esse texto fala de dois discípulos de Jesus Cristo. E no versículo de número 13, fala que naquele mesmo dia, ou seja, no dia que o Senhor Jesus Cristo, no tempo que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, no terceiro dia, no domingo que isso ocorreu, esses dois homens estavam caminhando, esses dois discípulos estavam andando pela estrada de Emaús. Eles estavam em Jerusalém. Eles viram a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Eles viram todo aquele espetáculo. E eles estavam andando para Emaús, para uma aldeia, e a distância de Jerusalém até Emaús é cerca de 10 quilômetros de distância. E nós vamos ver que este 10 quilômetros, esse percorrer de 10 quilômetros até Emaús, vai fazer uma diferença enorme na vida desses dois discípulos. Esses dois discípulos viveram, talvez, os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Esses dois discípulos, talvez, já tinham quilômetros rodados muito mais do que 10 quilômetros com o Senhor Jesus Cristo. Talvez esses dois discípulos já tenham caminhado 300, 400, 500 ou talvez 1.000 quilômetros acompanhando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum caminhar, nenhum quilômetro vai fazer tanta diferença na vida desses discípulos como esses 10 quilômetros de Jerusalém para a cidade de Emaús. Talvez eu estou falando com você nesta noite, talvez você já tenha mais de 10 anos de igreja, talvez mais de 40 anos de igreja, talvez você tenha mais tempo de existência de igreja do que até a própria Igreja Batista da Graça, mas talvez devido a este todo caminhar, este andar na vida cristã, não está te impedindo de passar por algumas situações na qual você se encontra totalmente perdido. Porque no reino de Deus não se conta tempo. No reino de Deus não se conta tempo de vida cristã.
mas no reino de Deus se conta a intensidade que você vive o Cristo na sua vida. Na vida cristã, não se conta se você é filho de pastor, se você é neto de pastor. Vida cristã não vem de berço. Vida cristã não vem de você nascer de uma família cristã. Vida cristã vem de intimidade com Deus. E intimidade com Deus é resultado de leitura da palavra de Deus, de meditação da palavra de Deus, de oração e de jejum. Esses discípulos, eles estavam em Jerusalém, andaram com o Senhor Jesus Cristo, e no versículo de número 14, vai dizer que eles estavam andando e conversando e falando sobre Jesus. Note que eles não estavam falando sobre outra coisa a não ser falando sobre Jesus. Então, eles estavam ainda com a mente lá em Jerusalém. Jesus Cristo estava vivo na sua mente. Jesus Cristo fazia parte da realidade intelectual, do mundo das ideias deles. E eles estavam falando um com o outro, olha, como que isso aconteceu a Jesus Cristo? Você viu como trataram o Senhor Jesus Cristo? Você viu como o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz? Eu posso mais ou menos entender, nós podemos aqui criar algum diálogo entre eles. Olha, como Jesus Cristo, aquele que nos serviu, a mão que nos serviu, agora estava presa, como foi difícil olhar para aquela mão que nos abraçava, aquela mão que nos acolhia, aquela mão que nos direcionava, aquela mão que nos fortalecia, agora ela estava lá presa, ficou presa. Agora aquele corpo que nos trazia vida, aquele corpo que nos trazia esperança, aquele olhar que nos enchia de vida. De repente você olhou para a cruz e nós nem conseguíamos ver os olhos de Jesus, porque o sangue cobria a sua face. Talvez eles estavam falando essas coisas. E no versículo de número 15 vai dizer que enquanto eles estavam falando, o texto fala que o próprio Jesus se aproximou dele e começou a caminhar do lado deles. Até então não há nada de estranho. Quantas vezes você já se deparou com alguém na cidade? Você passou por esta pessoa, você simulou, você até esboçou um sorriso para dizer bom dia, boa tarde, ou como você está, e essa pessoa passou por você simplesmente batido. Nem te viu, nem te reconheceu, e você encontra depois aquela pessoa, poxa, Deus, eu vi você no metrô São Bento, você estava com uma mochila assim, eu levantei a mão, fiz polichinelo na tua frente, mostrei a língua, você nem me viu, e o Anderson vai falar, mas eu não te vi mesmo, eu sou desatento, eu não vi. Então nós podemos dar o crédito da desatenção a esses discípulos. Até então eles estavam traumatizados. Até então eles estavam com aquela imagem na mente de que o mestre sofreu uma morte horrenda, morreu como um bandido numa cruz. Mas o texto vai nos acrescentar algumas coisas importantes que nós devemos atentar a isso. O texto fala que Jesus parou do lado dele e eles não reconheceram. E o texto no versículo 16 fala que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Impedidos de reconhecer a Jesus. Talvez quando você encontra alguém no metrô, você está impedido de reconhecer, porque você teve um péssimo dia no trabalho. Você teve aquele dia glorioso que você vai até o RH, pegar o seu olerite, aquele olerite e você espera que o seu salário venha dobrado, não é? Mas realmente veio dobrado. Ele veio dobrado, fechado e grampeado. O olerite, o seu salário continuou o mesmo. E você volta pensando num concurso público, você volta pensando em uma série de coisas, e você vai embora pensando nessas coisas doidas, e você encontra com pessoas e o seu estado, você está impedido de ver a realidade que está ao seu redor. Você está impedido de ver a realidade que está ao seu redor. Nesta noite, o que está te impedindo? Quais são os impedimentos que existem na sua vida? Quais são os impedimentos que existem na sua mente, que estão bloqueando de você perceber, de você sentir as coisas que estão ao seu redor? Esse texto
fala que eles estavam como impedidos de reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Talvez você fale, mas Jesus Cristo ressuscitou e o corpo dele era glorificado. No mesmo capítulo 24, no versículo de número 39, o Senhor Jesus Cristo aparece aos seus discípulos e ele vai falar para os seus discípulos, olha, vede as minhas mãos, olhe os meus pés, sou eu mesmo, pode tocar, toque, sou eu mesmo. Então, Jesus Cristo não fez uma plástica espiritual. Jesus Cristo não sofreu uma transformação, uma metamorfose estética de que as pessoas olhavam para ele e não reconheciam. Não, fisicamente ele era o mesmo, aquele que foi levado para a cruz. Ele não havia ainda subido aos céus, ou seja, a imagem dele ainda era a mesma. Ora, se era a mesma, por que eles não viram? Por que eles não reconheceram? Por que eles não identificaram? Talvez o texto vai nos dar também alguma dica. Vai dizer no versículo de número 17, que enquanto eles estão falando, o Senhor Jesus Cristo chega perto dele e pergunta, olha, por que vocês estão preocupados? O que é que vocês estão falando entre vocês? O que é isso que tanto preocupa vocês, que na face de vocês está estampada a preocupação? E o texto vai dizer que eles param entristecidos. Queridos, a tristeza, a angústia, a decepção é algo que nos cega. É algo que nos tira o norte. É algo que tampa totalmente a nossa visão. E não culpem, jamais, não culpem a janela pela paisagem. Às vezes nós estamos no mundo e olhamos o mundo totalmente ruim, mas às vezes o mundo está ruim não é porque o mundo está desta forma, mas é a forma como eu estou olhando para as coisas. Quantas vezes você passa por uma rua linda e maravilhosa e fala, nossa, nunca tinha visto que essa rua era tão linda assim. Ou você se surpreende até com você mesmo. Você se olha no espelho e fala, nossa, eu não sabia que eu era tão bonito assim, que eu era tão lindo assim, que eu era tão linda assim. Isso já aconteceu com você. E você fala, olha, até que eu não sou tão feinho não, viu? Até que eu dou para o gasto, não é? Depende muito do dia que você acorda, de como você está, como está o seu espírito, como está a sua mente. A tristeza cega. A tristeza faz nós não enxergarmos a beleza da vida. A tristeza, ela muda os valores, ela deturpa a beleza e deturpa a nossa forma de caminhar. Para uma pessoa que está triste, a árvore mais linda, mais florida que tem, ela se torna uma ameaça, porque de tantas flores ela pode cair na cabeça dele. Ele vai pensar dessa forma, mas ele não vai ser capaz de compreender, de ver a beleza da flor. Mesmo olhando para a flor, ele vai prestar mais atenção para o espinho do que para a beleza das pétalas. Ele vai prestar mais atenção para a ausência do que para a presença. Esses discípulos assim estavam. Eles caminhavam, Jesus para do lado deles, Jesus anda com eles, Jesus caminha, mas eles estavam no estado de espírito tão angustiados que eles não eram capazes de reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo começa a desenvolver uma didática que ele tem comigo e com você. Jesus Cristo é um ser muito paciente. Jesus Cristo é uma pessoa que não desiste daqueles que ele ama. Jesus Cristo olhou para aqueles dois discípulos, ele viu que aqueles dois discípulos estavam preocupados, e ele fala, eu vou andar ao lado deles, até que esta preocupação mude totalmente. E Jesus Cristo começa a conversar, e note que no começo da conversa, a conversa é um pouco tensa, porque Jesus Cristo pergunta, olha, o que é isso que vocês estão falando aí enquanto caminhais, o versículo 17. O versículo 18, Cleopas pega a palavra e é um pouco meio mal educado com Jesus. Se fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, seria assim dizendo, escuta aqui, ô cidadão, escuta aqui, ô indivíduo, que mundo que você vive? O que você andou fazendo nesses últimos dias?
que você andou fazendo nesses últimos dias? Você é o único alienado. Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Se informa. Acessa mais o seu tablet, a sua internet. Leia mais jornal. Deixa de ser uma pessoa desinformada. Se informe um pouco das coisas. Jesus Cristo fala, mas de quem vocês estão falando? O que é isso que vocês estão falando? Então, ele começa a dizer, no versículo de número 19, fala, olha, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir a Israel. Jesus Cristo pega a palavra de volta e começa a explicar toda a palavra, tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Desde os profetas do Velho Testamento até o dia presente. Queridos, Jesus Cristo está falando aqui com discípulos que o conheciam. Jesus Cristo está falando aqui com pessoas que andavam com ele. Pessoas que faziam parte do ministério dele. Pessoas que viram ele realizar milagres. Pessoas que talvez até tenham sido instrumentos de Deus para realizar milagres, mas, num determinado momento, aquelas pessoas estavam impedidas de ver o Senhor Jesus Cristo na vida deles. E isso fica muito claro de quando eles vão falar sobre Jesus. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus tinha nascido em Nazaré, eles sabiam que Jesus era profeta, eles sabiam da integridade da vida de Jesus, que Jesus era um varão íntegro, eles sabiam que Jesus era o Messias, aquele que haveria de resgatar Israel, eles sabiam tudo isso, eles conheciam a Jesus, eles viam a Jesus, eles andaram com Jesus, abraçaram Jesus, foram tocados por Jesus, mas em determinado momento Jesus se tornou simplesmente era na vida deles. Olha, ele foi profeta, ele foi grande, ele foi justo, ele foi valoroso, ele foi a esperança que estaria resgatando Israel, ele foi tudo isso, mas não é mais, ele foi, é passado, eu estou vivendo o meu presente, eu estou retornando 10 quilômetros para Emaús, porque não tem mais nada em Jerusalém, meu Jesus está morto, a minha esperança está morta, aquele que dava direção para a minha vida morreu, e eu estou vivendo com esta lembrança. Talvez você que está aqui nesta noite, você conhece o Senhor Jesus Cristo. Você se recorda muito bem no dia que você levantou as suas mãos e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Você se recorda muito bem o dia que você deu a sua profissão de fé. Você se recorda muito bem o dia que você foi batizado. Você se recorda muito bem o primeiro dia que você deu um folheto e evangelizou alguém e com alegria você foi dizer para o seu pastor, pastor, está aqui o fruto do que o Espírito Santo de Deus tem feito na minha vida, através da sua vida, talvez Deus tenha feito diversos milagres na vida da sua família, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, tem feito milagres em lugares por onde você passa, você tem colocado a glória de Deus, mas hoje, pelo presente, pelo estado da sua vida, tudo isso é passado. Olha, eu fui um bom servo, eu fui uma boa pessoa, eu fui um instrumento nas mãos de Deus, eu fui um sinalizador do reino de Deus, eu fui um proclamador da justiça, eu fui um promotor da paz, eu fui uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, eu fui uma testemunha viva do milagre de Deus, mas eu fui. As coisas que aconteceram mataram os meus sonhos, e junto com o meu sonho morreu os sinais e a presença de Deus na minha vida. Queridos, quando nós perdemos o emprego, parece que um pouco de Deus vai embora das nossas vidas. Quando nós perdemos a saúde, parece que um pouco de Deus vai embora da nossa vida. Quando nós perdemos a nossa casa, parece que um pouco de Deus vai embora da nossa vida. Quando roubam o nosso carro, parece que um pouco de Deus da nossa vida também vai embora junto. Quando seus filhos ficam doentes, parece que um pouco de Deus também vai embora da sua vida. Deus, quando Ele vai falar com Moisés, quando Ele vai falar com Moisés na sarça ardente, e Moisés começa a questionar muito, mas o que eu vou falar para esse povo que o Senhor é?
Que Deus é o Senhor. Deus fala para Moisés uma frase simples: eu sou. Moisés, eu sou. Eu não fui, eu não vou ser. Eu sou. Queridos, esses discípulos conheciam a Jesus, andaram com Jesus, foram instrumentos de bênçãos na vida de Jesus, mas eles estavam cegos, cegos de uma tal forma que a experiência deles com Jesus se limitava tão somente ao passado. Às vezes nós cantamos, nós entoamos cânticos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Josué, ao Deus de Davi. Cantamos cânticos de Davi, salmos de Salomão, cânticos de Davi, cânticos de Salomão. Mas seria infinitamente melhor se todos os dias você entoasse o Deus da sua vida, o cântico novo que Deus coloca nos seus lábios. O Salmo 23 é lindo, sem dúvida alguma, mas entenda que foi escrito por Davi. E Deus, constantemente, Ele quer reescrever a história de quem Ele é na sua vida. Para isso, neste caminhar, neste andar com Ele, você deve se lembrar da fé dos antecessores, lembrar da fé das testemunhas, conforme dizem em Hebreus. Mas só que esta fé não pode ficar simplesmente fixa em Abraão. Esta fé tem que fazer parte da realidade da sua vida. O que vai tornar você um conhecedor da palavra de Deus não é você saber que o Deus que você serve é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é saber que este Deus que você serve, Ele é o seu Deus, e como foi cantado nesta noite, e você é dele. Isto vai fazer uma diferença enorme na sua caminhada, como fez na vida desses discípulos. Esses discípulos vão andando, esses discípulos vão caminhando. Em um determinado momento, chega Jesus e fala: olha, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Jesus fala: eu vou ficar com eles porque a obra ainda não foi completada. Jesus não inicia nada e deixa pela metade. Isso não é jargão de crente, é Bíblia. Aquele que iniciou em você a obra, Ele tem poder para completá-la. E não só completá-la, como também aperfeiçoá-la a cada dia. O Senhor Jesus Cristo entra com os discípulos. E a partir do versículo de número 29 até o versículo de número 30, o Senhor Jesus Cristo senta com eles à mesa. O Senhor Jesus Cristo está ali presente com eles. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 30, Ele pega o pão. Quando o Senhor Jesus Cristo parte o pão, vem à memória deles algo. Eles falam: eu já vi esta cena. Eu já vi isto acontecer. Eu conheço alguém que parte o pão desta forma. E quando os olhos deles são abertos, Jesus Cristo some. Jesus some, desaparece da frente deles. E no versículo de número 32, eles falam: porventura, o nosso coração não ardia enquanto Ele falava conosco? O nosso coração não tinha algo estranho passando? Nosso coração não saltava de alegria? Queridos, a palavra de Deus de um pastor pode falar à sua mente, mas o pai da igreja já dizia que o coração é uma terra que somente Deus tem acesso. Se você tem dúvida se algo vem de Deus ou não, veja se isso está em seu coração. Veja se o Espírito Santo de Deus está testificando isso em seu coração. Porque o salmista diz que o nosso Deus não é um Deus de dúvida. O nosso Deus não é um Deus que deixa o seu servo confuso. Eles falaram: olha, nós só conhecemos uma pessoa que enquanto falava, o nosso coração se ardia. Nós só conhecemos uma pessoa
que enquanto falava, o nosso coração brotava de esperança. Eles saem dali e dizem: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a cada um de nós. É interessante que no versículo de número 33 fala que na mesma hora eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Ora, o que eles estavam indo fazer em Emaús? Será que eles estavam desistindo do ministério? Talvez sim. Talvez eles estavam voltando para Emaús dizendo: olha, tudo acabou, tudo chegou ao fim. Vamos voltar à nossa vida que nós tínhamos antes lá em Emaús. Esqueça Jerusalém. Jerusalém faz parte do passado. Vamos esquecer tudo isso. Mas só que quando eles veem a Jesus, seus corações se enchem de esperança e eles retornam pelo mesmo caminho a Jerusalém. Queridos, eu tenho toda a certeza absoluta que quando eles retornaram este mesmo caminho, a conversa já não era mais a mesma. O andar já não era da mesma forma. O semblante já não havia mais de preocupação. O retornar, eles retornaram pelo mesmo caminho, mas com uma nova forma de caminhar por este caminho. Nesta noite, quando você retornar à sua casa vai continuar sendo a mesma. Quando você chegar amanhã no seu emprego, o seu serviço, a sua mesa vai estar lá e vai ser continuando a ser a mesma. Quando você for pegar o seu carro no estacionamento, o seu carro é o mesmo. Quando você se olhar no espelho, você será o mesmo. Quando você tirar o saldo da tua conta bancária, vai ser o mesmo. O que vai mudar é a forma como você vai olhar para tudo isso. O caminho foi o mesmo. Mas o caminhar já não era mais o mesmo. Não havia preocupação. Havia uma esperança que se tornou certeza. Jesus Cristo está vivo. Esperança. Baixe sua cabeça, eu gostaria de que você meditasse um pouco sobre isso que foi dito e no que isso faz sentido para você. Talvez você entrou aqui nesta noite. Talvez você tenha frequentado esta igreja, ou uma outra igreja. Você conhece o Senhor Jesus Cristo. Você fala de Jesus Cristo. Você dá aula sobre Jesus. Você ensina sobre Jesus. Você fala para as pessoas a respeito de Jesus. Você poderia me apontar diversas pessoas, as quais, através do seu testemunho pessoal, hoje conhecem a Jesus. Você pode me apontar diversas pessoas que, através da sua vida, essas pessoas não deram um tiro na cabeça ou não pularam de cima de uma ponte, casamentos que não foram desfeitos, porque Deus usou a sua vida para falar a essas pessoas. Mas só que nesta noite, você está igual a esses dois discípulos. Você está no caminho de Emaús, caminhando, andando. E a única coisa que vem na sua mente, na estrada de Emaús, é que foi bom estar com Jesus enquanto durou. Foi bom estar com Jesus enquanto eu tinha emprego. Foi bom estar com Jesus enquanto eu tinha minha casa própria. Foi bom estar com Jesus enquanto eu tinha saúde. Foi bom estar com Jesus enquanto havia paz no meu lar. Foi bom estar com Jesus enquanto eu compreendia, entendia tudo o que acontecia na minha vida. Foi bom estar com Jesus durante todo esse tempo. Mas só que hoje eu nem quero pensar no meu passado. Porque quando eu me recordo, como diz o salmista, de quando eu me recordo de quando eu ia cantando junto com a multidão, isso só traz mais tristeza ainda em meu coração. É por isso que eu nem faço questão de pensar no meu passado, porque o meu passado intensifica ainda mais a minha dor. Eu olho para aquela pessoa festiva, aquela pessoa alegre, e olho para o que eu sou hoje, me dá tristeza, aumenta ainda mais a minha dor.
porque Deus foi. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus é presente na sua vida. Quando Ele se revela a Moisés, Ele não fala, olha, eu vou ser, ou eu fui, mas Ele fala, eu sou. Eu sou. Todo dia quando você acordar de manhã, abrir os seus olhos, a sua mente começar a trabalhar, o eu sou estar com você, a bondade de Deus, a misericórdia, o perdão dos pecados, o renovar das forças, o amor dele para com você. Todos os dias, pense nisso, todas as manhãs. Isso aqui não é triunfalismo, não é determinismo, não é pensamento positivo, não é confissão positiva, é Bíblia. A Bíblia diz que todos os dias pela manhã, que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs na sua vida. Todas as manhãs na sua vida, Deus faz questão de renovar as misericórdias dele, ou seja, Deus faz questão de olhar para você e dizer, olha, eu estou vendo a tua miséria, eu estou vendo o seu sofrimento, e o seu sofrimento atingiu o meu coração, e diante disso, eu não vou ficar parado não, eu vou fazer alguma coisa, porque sou um Deus que trabalha em seu favor, eu trabalho por você. Nós vamos caminhar, nós vamos andar esses 10 quilômetros de Emaús hoje juntos, mas de uma forma diferente. Esqueça a ida, vamos nos lembrar agora da volta, vamos voltar para Jerusalém, porque muitas coisas Deus ainda vai fazer através deles. Eu imagino esses 2 discípulos, quando eles voltaram para Jerusalém, Pedro, os outros dizendo, olha, verdadeiramente Cristo ressuscitou, nós vimos a eles. Eu imagino quando eles viram então e reconheceram a Jesus Cristo, dizendo, mestre, meu mestre, a minha esperança não morreu, ela está viva. E quando Jesus Cristo comissiona então esses 2 discípulos, eu fico imaginando o que se passava em seus corações, quando Jesus Cristo falou, olha, por alguns quilômetros da sua vida, vocês acharam que tudo tinha chegado ao fim, não é? Mas não acabou não. Ide, pregue, testemunhe de mim. E Jesus Cristo fala uma coisa fantástica. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vai ter caminhada sozinha, não vai ter viagem solo, é uma parceria, é uma cumplicidade. Eu ando com vocês, vocês andam comigo. Quando as coisas estiverem difíceis, andamos juntos. Quando estiverem alegres, vamos andar juntos. Mas o importante é que nós vamos caminhar, porque temos muito ainda pela frente. Não vou dizer aqui que a sua vida vai mudar, que a partir que agora, nesse momento, está sendo feita uma TED errada para a tua conta de 10 milhões de reais. Não vou dizer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquilo que você mais precisa nesta noite, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, isto eu posso te garantir, pelo nome e pelo poder dEle, está na tua vida. E aonde havia um caminhar sem esperança, aonde havia um caminhar de servindo a um Deus morto, nesta noite haverá um caminhar de andar com Deus que está vivo. Amém? Você se recorda dos milagres que Deus já fez na sua vida? Deus já fez muitos milagres na sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu, querido? Quantos cânticos novos Deus colocou em seus lábios? Quantas vezes você pensou que tinha tudo acabado, e a situação, você pegou seu que tinha chegado no fundo do poço, e lá no fundo do poço a vida falou para você, olha, desce, tem um calabouço ainda, pode que tem mais coisa para descer, e você pensou que tinha morrido, e os braços de Deus foi lá e te alcançou. Faça das ações de Deus no seu passado a certeza que esse Deus age hoje. Não se esqueça,
Não mate Deus na sua vida, mas muito pelo contrário, enxergue Deus e permita que Deus seja Deus na sua vida. Gostaria de orar com você. Não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para que você fizesse alguns passos. Primeiro, o que está te impedindo de ver Jesus na sua vida? O que é que está te impedindo de ver Jesus vivo na sua vida? Segundo, Jesus Cristo está com você, mesmo você não vendo. Jesus Cristo tem dado sinais do partir do pão, do seu coração se aquecer, coisas que você sabe e diz: ai, pastor, só Jesus que poderia fazer isso por mim, mais ninguém. Mas só Jesus que poderia fazer isso, mais ninguém. Então você sabe que Jesus está com você. O que você tem que fazer nesta noite? Esqueça Emaús. Esqueça o vale da angústia. Esqueça o vale da tristeza. Esqueça a estrada da enfermidade. Esqueça a estrada do desemprego. Você vai continuar a andar por essa mesma estrada, com esses mesmos problemas. Simplesmente a estrada vai mudar de nome, porque você vai ter agora uma nova companhia que você está vendo, que é Jesus. E a presença de Jesus faz total diferença. A estrada do desespero nesta noite vai se chamar estrada de esperança. Eu vou andar, eu vou caminhar, mesmo sem ver o que está diante de mim. Pastor Silas Melo, pastor da Igreja Batista Betel, ele falava que ter fé em Deus é como você guiar um carro à noite numa estrada muito escura. Você não vê a estrada inteira, mas você vê o necessário para você guiar o carro em segurança. Esperança é isso. Não sei o que será do meu amanhã, mas eu sei quem está neste amanhã. O eu sou. Amém, queridos? Você pode voltar para Jerusalém, para a sua casa. Ela será a mesma. Mas o que vai fazer a diferença é que quem está se direcionando para lá não é mais a mesma pessoa. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pai eterno, Pai querido, que a Tua palavra sempre ganhe vida em nossas vidas. Nós estamos no nosso caminhar, Senhor Deus, e às vezes nós somos tomados por um monte de pensamentos, por um monte de ideias, um monte de conceitos, Senhor Deus. E quando tudo isso se desfaz diante dos nossos olhos, nós ficamos totalmente perdidos, não sabemos como agir, Pai. Quando o mundo que nós construímos, quando o nosso castelo se desfaz diante dos nossos olhos, às vezes nós agimos como aquelas criancinhas na praia, ficamos sentados na praia chorando diante de um monte de areia, Pai. Mas como é bom saber que nesta praia a Tua presença, o Senhor refaz os nossos sonhos, enxuga as nossas lágrimas, coloca em nossos lábios um novo cântico e nos ensina uma nova forma de caminhar. A praia continua sendo a mesma, a vida continua sendo a mesma, o emprego continua sendo o mesmo, as casas continuam sendo a mesma, mas só que nós não somos mais as mesmas pessoas, ó Pai. Nesta noite nós saímos daqui transformados por algo que se chama esperança, que nós depositamos no Jesus, o Cristo, que vive e reina em nós. Nós depositamos isso em Ti, Senhor Deus. E podemos dizer com toda a propriedade, Senhor Deus, que seremos felizes enquanto estivermos ao Teu lado, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém. Se tem uma coisa maravilhosa quando se anda com Jesus, é que quando se anda com Jesus, os melhores dias sempre estão
por vir. Que Deus abençoe vocês, queridos.